O Nicole foi bem, hein? Foi bem. Não, e é importante fazer essa conta, né? A análise é muito legal. Isso prova o quanto é interessante para um clube se preparar no mercado, ter projeto de futebol e ir atrás de jogadores em fim de contrato. Cara, a economia é muito grande. É muito grande. Às vezes você fala assim, pô, tá pagando 2 milhões de salário para um jogador. Mas se você não tem um investimento de compra, diluindo isso durante todo o tempo de contrato, como o Nicola disse muito bem, o jogador às vezes sai barato, vai depender do que ele vai entregar. Mas essa conta do time que se antecipa e vai no jogador em fim de contrato, ela é muito grande. Aí você comparar... E por isso que pro jogador é muito vantajoso esperar o final de contrato também, né? Até porque ele coloca esse valor no salário dele. Ele coloca, exato. Ele vende o passe dele e você comprar o passe do jogador é muito mais barato do que do clube. Então é bom pro jogador e é bom pro clube que compra. O clube que perde, obviamente, né? Que ele sai no fim de contrato é ruim. Porque, colocando na balança, o Rony hoje está mais caro que o Gabigol, de fato, diluído nos 3 anos. Então aí você começa a raciocinar. Até que o Cruzeiro fez a gente acha caro o Gabigol, acabou que o Gabigol não fica caro pensando assim, o Rony fica muito caro. Uma análise muito legal que dá para discutir não só nesse caso, né, mas em várias situações. É claro, né, Cabedão, que tudo no final das contas vai depender do desempenho deles em campo. Do tal né? do custo-benefício. Se vão fazer valer a pena esse salário ou não, né? O valor, esse dinheiro investido. O valor por gol, né, ainda mais tratando de atacantes, é até mais fácil fazer esse tipo de análise. É claro que cada gol tem o seu peso dentro do jogo, dentro do campeonato, mas enfim, é uma métrica que a gente usa bastante também aqui, mas é aquilo que a gente já havia falado aqui antes, sobre, até mesmo antes dessa contratação ser efetivada pelo Atlético, né? Sobre esse acordo do Rony, Palmeiras e Atlético. Eu acho o Rony um jogador muito caro. Muito caro. E sempre achei ele muito caro. Mais caro do que pelo que ele entrega. Mas eu também concordo que o preço hoje do mercado, principalmente quando a gente fala de atacantes, talvez seja o mais caro da história do futebol brasileiro. Impressionante. E a gente tá falando aqui aí comparando o Gabigol com o Rony, o Gabigol, o Rony, ele vai custar quase 4 milhões de reais a mais por ano pro Atlético em comparação ao Gabigol. Não é um valor significativo para futebol brasileiro atualmente, mas a gente está comparando jogadores muito caros com um histórico muito importante. Vamos ver como é que vão render aí dentro de campo, que no final das contas é o que vai balizar, o que vai importar tanto para o Atlético, quanto para o Cruzeiro, quanto para o Gabigol, quanto para o Rony.